Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma correção e hoje vamos corrigir a prova de Química referente ao último simulado. Feito, então, sem mais delongas, vamos à nossa primeira questão, que é uma questão que se refere ao óxido de ferro. Bom, ele vai dar um texto aqui, dando todo um contexto aí relacionado a isso, mas é basicamente uma questão sobre o óxido de ferro, tá? A intensificação do impacto ambiental descrito está relacionada à presença nos resíduos de uma substância. Essa substância, se você ler o texto, né, você vai ver aí que é o óxido de ferro, que é o Fe2O3, tá bom? Essa daqui é uma substância composta. Por que é uma substância composta? Porque é uma substância que tem dois elementos diferentes, tá? Que é o ferro e o oxigênio, tá? Então aí é portanto uma substância composta. Não é simples porque ela tem dois elementos, né? Se fosse simples teria que ter só uma. Não é bifásica porque bifásica é uma terminologia aplicada a misturas, né? E a gente está falando de uma substância pelo próprio enunciado, né? Ou seja, não tem como ser bifásico. Não é diatômica porque tem mais de dois átomos, né? Tem 5 átomos. 2 mais 3 igual a 5. E ela é composta, né? Como nós vimos, porque ela tem dois elementos, o ferro e o oxigênio. E ela não é homogênea porque não se trata de uma mistura, né? A homogênea ou heterogênea se diz a respeito de misturas e não de substâncias, perfeito? Então, nosso gabarito, letra D. Bom, nossa próxima questão é uma questão de reação ácido-base, e nesse caso aqui, né, nós teremos uma neutralização nessa questão aqui, perfeito? Bom, então ele vai falar sobre o acetato de sódio, vai dar algumas informações aqui sobre o acetato de sódio, mas não é muito relevante aqui para a gente resolver essa questão, ok? Então vamos direto para o comando, né, que diz que é o seguinte: esse composto pode ser obtido por meio do quê? Bom, e ele vai dar aqui várias opções, vamos analisar uma por uma. A letra A, né, diz que o acetato de sódio é obtido pela reação entre o etano e o sódio metálico. Vamos ver se isso faz sentido, né? O que é o etano, né? O etano é uma cadeia carbônica com dois carbonos, né? Por isso o et, né? O et se remete a dois carbonos. E como está em ano, né? Significa que só tem ligações simples. Portanto, vai ser esse composto aqui, né? Então, isso daqui é um etano, né? Pela nomenclatura aí. E ele está falando que isso daqui mais sódio, né? Metálico, vai ser igual a isso daqui. Vai ser igual ao acetato de sódio. Será que isso faz sentido, né? Não, não faz sentido. Por quê? Porque aqui no meio, né, tem oxigênio. De onde que veio esse oxigênio? Esses dois oxigênios aqui. A reação está incompleta, né? Tá faltando alguma coisa. Então não faz sentido essa explicação ali da letra A. Né? Justamente porque o oxigênio ele aparece magicamente aqui nos produtos, né? E ele não está contido nos reagentes, perfeito? Então não pode ser aí a letra A. A letra B vai falar de uma reação de neutralização do ácido etanóico usando a base inorgânica hidróxido de sódio, tá? Que é nosso gabarito, tá? Vamos entender por quê. Primeiro de tudo, né? Ácido etanóico é o quê? Ácido etanóico vai ser justamente essa cadeia aqui, ó. Uma cadeia com dois carbonos e ácido carboxílico, tá? Então, é basicamente isso daqui, o ácido etanóico. Ácido etanóico, certo? E ele vai falar, né, que esse ácido etanóico vai reagir com uma base, né, inorgânica, que no caso vai ser o hidróxido de sódio. Tá? Como que é o hidróxido de sódio? O hidróxido de sódio é o NaOH, certo? É uma base inorgânica, perfeito? Então esse aqui é o hidróxido de sódio. Vou colocar aqui hidróxido de sódio. Ok? E ele está falando que isso daqui vai formar, né, o nosso acetato de sódio, perfeito? Então, faz sentido? Realmente faz sentido, né? Perdão, acabei errando aqui, né? Faz sentido. Faz sentido. Por quê? O que vai acontecer aqui, né? Deixa eu apagar esses nomes aqui para liberar um espaço. Mas basicamente o que vai acontecer é o seguinte, né? Esse ácido etanóico, né? Quando ele reagir, né? Ele vai liberar aí uma porção. Pelo fato dele ser um ácido, né? Ele vai liberar o H+, né? Então ele vai ficar assim, né? Negativo. Vai formar aqui um ânion. E o cátion, né? Que no caso vai ser o H+, né? Pelo fato dele ser um ácido. E o NaOH,
por ele ser uma base, né, ele vai liberar o OH-, né? E vai liberar o Na+. Então o que vai acontecer, né? Positivo atrai positivo, positivo atrai negativo e negativo atrai positivo, né? O Na vai reagir com isso daqui e o H+ vai reagir com o OH-, né? Formando água. Então disso aqui vai sair H2O e desses dois aqui vai sair o acetato de sódio, perfeito? Que é aí, portanto, né, uma reação de neutralização, né? A gente neutralizou um ácido com uma base e formou água, né? Que é justamente aí a forma padrão da reação de neutralização, né? Ou seja, vocês veem que faz muito sentido, né? Na teoria ácido-base, se a gente fizer aí as decomposições, né? Vamos analisar essa letra C agora, né? Substituição das hidroxilas do ácido etanóico, né? O que é o ácido etanóico? Vamos desenhar ele de novo. Ácido etanóico é esse daqui, né? Por íons sódio de uma base inorgânica. Ele está falando que a hidroxila, o que é hidroxila? Isso daqui. Que ela vai ser substituída por íons de sódio. Mas não, né? Isso não faz sentido, porque a gente teria que, então, substituir ela, né? Apagar essa hidroxila aqui e colocar um grupo de sódio aqui. Só que isso não faz sentido, porque percebam que isso não é o acetato de sódio, né? Porque está faltando esse oxigênio aqui do lado do sódio, né? Então, estaria faltando um componente, né, nessa forma, portanto, fica incompleto, né? Não pode ser a letra C, justamente por causa disso. A letra D vai falar que a mistura entre a solução de cloreto de sódio, né, ou seja, NaCl, e o ácido etanóico, né, que o acetato de sódio ele vai ser obtido, né, pela mistura de cloreto de sódio e o ácido etanóico. Vamos ver se isso faz sentido. Então, a gente tem aqui o cloreto de sódio, né, e a gente tem o acetato aqui. Perdão, o ácido etanóico, né? Então, esse aqui é o ácido etanóico. O que vai acontecer, né? Na vai separar, né? Vai ficar Na+ e Cl-. E o ácido etanóico vai liberar o H+, né? E vai ficar com o resto da estrutura ali de forma negativa, né? Então, negativo vai atrair positivo, positivo vai atrair negativo. Vai ser formado o acetato, né? O acetato de sódio, de fato. No entanto, vocês notem que não haverá formação de água. Por quê? Né? Porque o Cl ele vai se juntar com H, né? Então ele vai formar aí HCl. Tá? E HCl, obviamente, não é água, né? A água é H2O. Tá? Então está errado quando ele diz aqui que vai haver uma formação de água. Né? Não, na verdade a gente vai ter a formação de HCl, que definitivamente não é água. Então, essa parte ali que ele fala, né? Com formação da água, está errado. Perfeito? Vamos para a letra E, né? Retirada de todos os átomos de hidrogênio do ácido etanóico. Definitivamente não, né? Porque, se vocês repararem, como que é a estrutura do ácido etanóico. Aqui, ácido etanóico. Acabei me esquecendo, né? De desenhar aqui, eu estava desenhando rapidamente, né? Eu não desenhei esses hidrogênios daqui, desse átomo de carbono daqui, tá? Mas ele, como qualquer átomo de carbono, precisa fazer 4 ligações. Eu não desenhei esses outros hidrogênios porque eles não eram úteis para a gente nas outras alternativas, né? Mas se vocês repararem, né, como ele está falando de todos os átomos de hidrogênio, nesse caso aqui vai ser necessário desenhá-los, tá? Para a gente entender. E vejam que daqui, né, do ácido etanóico até o acetato de sódio, esses átomos de hidrogênio que estão em volta aqui do carbono, eles permanecem. Portanto, a letra E não pode ser verdade, né? Porque ela fala da retirada de todos os átomos de hidrogênio, quando na verdade nós vemos, né, que há uma permanência aqui desses átomos de hidrogênio daqui, e portanto não pode ser a letra E, ok? Então, nosso gabarito, letra B. Bom, nossa próxima questão é uma questão sobre radioatividade, uma questão onde ele vai falar sobre energia nuclear, ensinando aí, falando, né, sobre como que a gente gera energia nuclear a partir do urânio, né? E especificamente ele vai falar sobre uma reação no urânio, né, no interior do reator, né, atômico, em que os átomos de urânio são submetidos a um processo no qual liberam minúsculas partículas que induzem a reprodução desse processo, iniciando uma reação em cadeia. Isso é muito importante. A energia liberada por essa reação em cadeia gera calor, que aquece o fluido refrigerante do reator, certo? Enfim, ele vai falar sobre outras coisas aqui
mas que não são muito relevantes. A parte mais importante é especificamente quando ele diz, né, sobre reação em cadeia, que é aqui que mora a resposta. Tá? A geração de energia a partir de partilhas de urânio em usinas nucleares se deve ao processo de... Bom, a energia sendo gerada aí nesses reatores geralmente são relacionados a dois processos, ou fusão nuclear ou fissão nuclear. Emissão alfa e emissão beta não vai fazer muito sentido, e nem emissão gama, tá? Porque são simplesmente radiações ou partículas. Tá? Então, ou vai ser fusão ou vai ser fissão. Tá? E aí que a gente precisava saber diferenciar a fissão nuclear da fusão nuclear. Tá? Fusão nuclear é justamente quando eu tenho dois núcleos, né, diferentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho um deutério e um trítio. Né? E eu fundo esses dois núcleos formando um hélio, né? Formando, portanto, uma substância somente. Né? Então eu tinha duas substâncias, dois núcleos diferentes, e eu fundi eles, né? Formando somente um. Por isso que o nome é fusão nuclear. Então tem a fusão de dois núcleos, e isso vai liberar um nêutron e vai liberar muita energia. Não à toa, é o processo pela qual as estrelas, né, fazem o seu processo aí de energia. Tá certo? Então, é um processo também usado, por exemplo, na bomba atômica. Né? Ou seja, é um processo que libera muita energia. Né? Bom, e a fissão? Tá? A fissão, que é no caso da geração de energia nuclear, né? Que é o caso da nossa questão, é quando a gente tem um núcleo pesado, e aí geralmente urânio, né? E a gente introduz a esse núcleo pesado, né, um nêutron, certo? De modo que esse nêutron vai colidir, né, com esse núcleo e vai quebrar, né, vai fissurar esse núcleo, né, de modo que esse núcleo pesado ele vai se quebrar, né, e ele vai criar uma reação em cadeia, porque essa fissura, né, desse núcleo fissurado agora, né, ele vai se desembaraçar, né, e ele, no ato de se soltar, né, ele vai liberar mais dois núcleos. O problema é que esses outros dois núcleos vão reagir com mais outros nêutrons e vão se fissurar de novo. Então, antes eu tinha um núcleo, né? Passa a ser 2, e daqui a pouco passa a ser 4, e vai ser assim exponencialmente, tá? Então a gente vai ter uma reação em cadeia que um núcleo pesado, né? Ele é fissurado e ele vai fissurando, ele vai sendo as partes deles, né, vão sendo cada vez mais fissuradas, né, gerando aí uma reação de cadeia, liberando energia, né? E é assim que a gente tem a energia nuclear. Como a questão nos falou, né, de reação em cadeia, portanto, só tem como ser fissão nuclear, né? Porque a reação em cadeia está intimamente relacionada, né, com a fissão nuclear. Perfeito? Então, nosso gabarito é letra D. A nossa próxima questão é uma questão de estequiometria, uma questão que tem uma grande pegadinha aqui, né? Inclusive, até marquei a letra C aqui, né? Mas não é o gabarito, tá? Tem uma pegadinha aqui no meio, já vou mostrar para vocês. Enfim, bom, aqui a gente tem uma reação aqui para gerar sulfato de amônio, né? Enfim, então, ele dá um contexto aí de que é um fertilizante e tal, né? Mas ele vai basicamente dizer, né, que para um produtor agrícola ele aplica 6,6 diariamente, tá? Isso é importante destacar diariamente, porque a gente vai usar isso depois. Então aqui ele tem 6,6 toneladas, tá? Como está em toneladas, né? E a resposta está em mol, né? E o mol ele está numa relação aqui com gramas, né? Então eu já vou transformar essas toneladas em gramas, né? Então é só multiplicar por 10 elevado a 6, tá? Então aqui eu tenho 10 elevado a 6, 6,6 vezes 10 elevado a 6 gramas do sulfato de amônio. E ele quer saber, né, qual que é a quantidade de amônia necessária para produzir essa quantidade aqui de amônia, né, para atender uma demanda semanal, tá? Detalhe para semanal, tá? E aqui ele falou diariamente, ou seja, isso daqui corresponde a um dia. A gente vai ter que no final multiplicar esse valor por 7, tá? Porque vai ser uma demanda semanal. Tá certo? Bom, a amônia, como são 2 mols de amônia, né? E 1 mol é 17 vezes 2, 34 gramas, tá? Então, na verdade, vou colocar aqui na X, porque a gente não sabe, né? Mas na proporção aqui da equação, né? É 34 gramas. E o mol, né? 1 mol na equação aqui, né? Vale 132 gramas. Perfeito? Então aqui a gente tem uma regra de 3. Estequiometria básica, né? Então só fazer a multiplicação aqui. 6,6 vezes 10 elevado a 6 vezes 34 dividido por 132. Vou deixar a conta desse jeito, né? Então EX é igual a isso daqui, né? Em gramas. E eu vou deixar desse jeito, por quê? Porque a gente vai agora jogar essa fórmula, né? Para descobrir quantos mols isso daqui vale, tá?
quantos mols de amônia isso daqui vale. Porque a questão quer saber em mols, né? Ela não quer saber em gramas. Esse valor aqui é o valor de gramas que vai ser necessário, né? Para produzir o sulfato de amônio. No entanto, a questão quer em mols, ela não quer em gramas. Né? A gente sabe o seguinte, né? A gente sabe que 1 mol de amônia, né, tem 17 gramas, pelo próprio dado aqui da questão. Né? Ou seja, 1 mol de amônia, 1 mol de NH3 tem 17 gramas. A gente tem essa conta aqui, né? Essa fração aí em gramas. E a gente quer saber quanto que isso representa em mol de amônia, tá certo? Que é justamente o que a questão está pedindo para a gente. Bom, a gente vai montar a conta aqui, né? Fazer mais uma regra de 3, então. E vai ficar 6,6 vezes 10 elevado a 6 vezes 34 e dividido por 132 vezes 17, tá certo? Gramas. E notem, coisa interessante, né, que dá pra gente simplificar aqui, né? Porque 34 é 17 vezes 2. Então, aqui a gente dividiria os dois aqui, né, por 17, então aqui ficaria 1 e aqui ficaria 2. E interessante, né, que 6,6 vezes 2 é 13,2. Então, ficaria 13,2 vezes 10 elevado a 6 sobre 132. Então, eu desloco essa vírgula um pouco para lá, né, uma vírgula à direita, e diminuo um valor aqui, né, no denominador do 10, eu vou ficar, né, 132 vezes 10 elevado a 5 é igual a 132. Então, eu corto esses dois 132, né, e vou ficar aí com 10 elevado a 5. Ou seja, esse valor aqui, né, essa fração, ela equivale a 10 elevado a 5 mols de NH3, perfeito? No entanto, né, e aí você poderia correr aqui, né, e marcar já a letra C. Né? E, no entanto, você erraria, tá? Por quê? Porque isso é a produção diária, né? Isso que a gente calculou da produção diária, né? Porque a gente fez com base aqui na equação que ele deu da equação diária, né? No entanto, ele quer saber da demanda semanal. Portanto, a gente precisa multiplicar esse valor por 7. Então, vai ser 10 elevado a 5 vezes 7, que corresponde, portanto, ao nosso gabarito, que é a letra E. Perfeito? Então, a questão aí tinha uma grande pegadinha, que era esse aspecto aí da diferença entre a produção diária e a demanda semanal. Né? Tinha que ter ficado atento ao enunciado aí para resolver a questão. Perfeito? Então, nosso gabarito, letra E. Bom, nossa próxima questão é uma questão que é praticamente de biologia, tá? Uma questão aqui que vai falar sobre ácidos graxos saturados. Tá? Então, ele vai falar aqui sobre o óleo de coco, né? Ele quer saber qual que é o parâmetro mais apropriado para avaliar se o óleo de coco ele é um alimento saudável ou não, tá? Porque ele fala aqui, né, que embora seja promovido devido a seus potenciais benefícios, o óleo de coco em excesso pode contribuir para o aumento de peso e o risco de doenças cardiovasculares. Tá? O que são essas doenças cardiovasculares? É basicamente o cara ter um infarto, né? Ou então entupir alguma veia. Né? Ou seja, é um problemaço. Né? E o que gera isso? O que gera isso é justamente gordura. Né? O que gera isso é principalmente ácidos graxos, né? Ou seja, lipídios, gordura saturada. Por quê? O que é gordura saturada e qual é a diferença dela para insaturada? Né? A gordura, os ácidos graxos, né, saturados, né, eles têm uma cadeia longa, né? Justamente porque eles são saturados, tá? Então, eles não têm saturações, né? Ou seja, eles não fazem dupla ligação. Então, pelo fato deles não fazerem dupla ligação, né, a cadeia deles tende a ser maior. Enquanto que os ácidos graxos, né, insaturados, eles possuem insaturações. Então, eles tendem a ser menores justamente por quê? Porque eles realizam, né, aí a sua insaturação. Então, ele precisa fazer menos ligações. Né? Então, necessariamente, ele vai ser menor. Ele vai ter uma cadeia menor. Tá? Então, esse daqui é um saturado, né? E esse daqui é um insaturado. Né? A diferença é justamente aí a cadeia carbônica. Perfeito? Isso vai gerar um problemaço. Por quê? Porque se a gente tem uma cadeia carbônica longa, né, quando essas cadeias carbônicas foram acumulando, né, elas vão ocupar muito espaço e elas vão entupir as veias, o que vai gerar aí as doenças cardiovasculares, incluindo o infarto. Né? É por isso que as gorduras saturadas elas são tão problemáticas, né? Justamente aí para causar doenças cardiovasculares. Perfeito? Hipertensão e tudo mais. Qual parâmetro é o mais apropriado para essa avaliação? Justamente o teor, né? Portanto, de ácidos graxos saturados, como a gente viu aqui.
Origem orgânica do produto não tem nada a ver, tá? Origem orgânica seria se ele foi plantado, a forma como ele foi plantado, que não tem nada a ver, né? O que importa é a composição química dele. Valor calórico total do alimento, não, né? Ah, o valor calórico é, vamos dizer assim, o tanto de energia que ele te dá, né? Então, isso não necessariamente impacta, né? Nós podemos ter, por exemplo, alimentos que tenham um alto valor calórico, né? Que, no entanto, não vá fazer mal para a sua saúde, né? Não tenha muita gordura, não tenha muito teor de ácido graxo saturado, né? Então a gente pode ter, por exemplo, alimentos que sejam muito saudáveis e que, no entanto, tenham valor calórico total muito alto, né? Não há um impeditivo para que isso ocorra, né? E, portanto, né, a letra B não faz sentido, né? Dado que mesmo ser um produto, né, ser um alimento de alto valor calórico total, não indica necessariamente que é um alimento que vai necessariamente causar, né, doenças cardiovasculares. Para que isso aconteça, né, teria que ser um alimento que possui alto teor de gordura, né, para entupir os vasos, né, mesmo. Letra D. Quantidade total de vitaminas lipossolúveis. Não, né? Ter muitas vitaminas geralmente é bom, né? Porque aí a pessoa fica atinge o nível ideal de vitaminas. Né? E agora, se elas são lipossolúveis ou não, né? Isso aqui é só para enganar mesmo, tá? Porque lipossolúvel significa que ela consegue se dissolver em gordura, mas não significa que ela seja necessariamente gordurosa, né? Ou que a vitamina vai em si fazer o mal, né? Ou seja, o problema é a gordura em si e não a vitamina, tá? Então não faz sentido essa letra D. A capacidade do óleo de resistir a altas temperaturas também não faz sentido, né? O problema não é a resistência a alta temperatura ou não. O problema é se essa gordura ela vai ser saturada ou insaturada, né? Se ela vai fazer mal, se ela vai entupir veias, perfeito? Que é isso que acontece com os ácidos graxos saturados, perfeito? Portanto, nosso gabarito é letra C. Portanto, aí, né, era quase uma questão de biologia, porque, embora, né, claro, envolva aquele aspecto que eu falei das cadeias carbônicas, e geralmente a gente comenta bastante nisso no estudo de biologia, né? De que quando você estuda, né, os ácidos graxos, né? Quando você estuda os lipídios, você vê bastante isso, falando disso, né? Então, é praticamente uma questão de biologia essa daqui, né? Bom, nossa próxima questão é uma questão sobre metais, e no caso aqui ele vai falar sobre o cobre e as propriedades dele, né? Essa é uma questão que é praticamente reciclada do Enem, já caiu uma questão do Enem, exatamente como essa, né? Mas era uma questão um pouco mais curta. Era uma questão um pouco mais curta, mas é basicamente uma repetição de uma questão. Bom, essa questão aqui não tinha muito o que fazer, né? Você tinha que saber qual que é especificamente, né, qual que é a propriedade do cobre, né, ou dos metais que fazem com que eles sejam um bom material, né, um material-chave para a fabricação de fios elétricos, né? É por isso que a gente usa os metais comumente como fios elétricos, né? Justamente porque eles têm boa condução e tudo mais, mas principalmente porque eles têm uma propriedade chamada ductibilidade, né? Eles têm uma elevada ductibilidade, que é a nossa letra C. O que é a ductibilidade? É a capacidade de você criar, né, com metais, né, ou com material, criar fios com eles. Né? Você criar fios sem que a matéria necessariamente se rompa. Ele inclusive cita isso aqui, né? Ele diz, e hoje ele é amplamente valorizado por propriedades que o tornam um material-chave para a fabricação de fios e cabos elétricos, além da produção de ligas metálicas. Né? Então, os metais, uma importante característica deles é a elevada ductibilidade, né? A capacidade deles criarem esses fios aí, esses cabos elétricos, né? Esses fios sem se desintegrarem, né? Sem justamente serem destruídos, né? Então a gente consegue criar fios finos, né, de metal, e essa característica, né, em que o material ele consegue, né, ser utilizado para criar esses fios é justamente a chamada ductibilidade, né? Ducto, né? Aí você lembra duto, né? E o fio ele lembra de certo modo um duto, né? Então ductibilidade nesse sentido, né? É a capacidade de você usar o material para criar fios por meio deles. Né? A baixa resistência à corrosão. Não, né? Ele está falando sobre fios elétricos, então não tem nada a ver com resistência à corrosão. Excelente maleabilidade, também não, né? O ponto que interessa é você conseguir criar o fio, né? Não tem nada a ver com maleabilidade, corrosão, nem solubilidade ou ponto de fusão, perfeito? Então, era a letra C, mas basicamente você precisava saber isso, né? Você precisava saber o que era ductibilidade, era uma questão que já tinha caído do Enem, já caiu uma questão que é basicamente isso, né? A questão basicamente cobrava esse conceito de ductibilidade. Você tem que saber o que é ductibilidade. Ou seja, para resolver essa questão. Não tem jeito, não tem como raciocinar muito. Né?
Bom, nossa próxima questão simplesmente vai envolver alguns conceitos de reação aqui, certo? Então ela vai dar pra gente, né, essa reação aqui de calcinação e vai dizer que isso é um tratamento térmico, tá? Aqui já tem já tem uma importante dica, né? Que ele vai dizer que é um tratamento térmico. O que quer dizer que vai envolver calor, né? Ou seja, você vai estar jogando calor na coisa, né? Com base nisso, inclusive, a gente já poderia eliminar a A, a C e a D, tá? Porque nelas o calor aparece. Perdão. Na verdade, você eliminaria a A, né? E a D. Né? Porque elas, nessas, né, tanto na A quanto na D, o calor ele aparece nos produtos. Né? E como é um tratamento térmico, a gente vai usar o calor como meio de reação. Né? Um tratamento é uma reação que envolve o calor. Isso vai ficar mais explícito ainda aqui à frente no texto, quando ele diz, né, que a calcinação é um processo endotérmico. Nós sabemos, né, que ser um processo endotérmico significa ser um processo que absorve calor. Portanto, o calor ele tem que estar do lado esquerdo da reação. Ele tem que estar nos reagentes, certo? Ele segue dizendo, né, a calcinação é um processo... não, antes disso ele havia dito, né, que ele submete carbonatos e hidratos para a remoção de CO2. Isso é importante, tá? Se o CO2 está sendo removido, né, isso quer dizer que ele vai estar nos produtos. Né? Então, eu vou ter um produto X, eu vou submeter esse produto X, de modo que eu vou remover o CO2 dele. Né? Ou seja, eu vou remover o CO2 desse produto X. Né? Então, o CO2 ele tem que sair, ele tem que estar nos produtos. Água, enfim. Né? Então, a gente vai ter aqui um produto X, né, que é um carbonato. Tem que ser um carbonato, né, pelo que ele falou aqui, ou um hidrato, né? E isso vai gerar aqui, isso vai remover o CO2, tá? Outra coisa que ele vai falar pra gente, né, é que vai produzir óxidos e que a cal é um dos produtos que pode ser obtido pela calcinação do calcário, né? O CaCO3, né? Ou seja, a gente nota aqui, portanto, que esse elemento X é o CaCO3, né? E daqui, inclusive, vai vir, né, desse CO3 aqui vai vir o CO2, né, que vai ser liberado, né? E ele torna mais explícito ainda, né, que o CO2 vai ser liberado, ou seja, o CO2 vai ter que aparecer nos produtos, né? E além disso, né, ele coloca que o cal tem que ser um dos produtos, né? Então o cal tem que estar aqui como um dos produtos, perfeito? Se vocês notarem, isso é exatamente o que corresponde à letra B, né? Então a gente tem um carbonato, né, reagindo com calor, liberando CO2 e CaO, né? Ou seja, cal. Né? Portanto, é o nosso gabarito, letra B. Né? Então, era uma questão que bastava ler o texto, né? Analisar aqui cuidadosamente o que o texto está falando, para você encontrar aí qual seria a reação. Né? Então, pelas dicas que o texto já te dando, você vai conseguir concluir, né, que a reação para a obtenção do cal pode ser escrita por meio da letra B. Perfeito? Então, nosso gabarito, letra B. Nossa próxima questão é uma questão de radiação, uma questão que vai envolver aqui partículas alfas e partículas beta. Perfeito? Então aqui ele vai dar para a gente o decaimento de urânio-chumbo, especificamente o decaimento que ele cita aqui no texto, que é urânio de 238 para chumbo 206, tá certo? Bom, o urânio 238, ele tem 238 de massa e 92 de energia. E ele vai decair, né, para chumbo 206 e 82 de energia. Toda reação, né, ela tem que ser assim como uma equação matemática, né? Então, aquilo que eu tenho de um lado, eu tenho que ter igual no outro, né? Então, tem que ser um equilíbrio, tem que ter um equilíbrio. Então, vocês percebem que aqui está tendo um desequilíbrio, né? Ou seja, a gente tem 238 de massa de urânio e 206 no chumbo, né? Ou seja, está faltando massa. E também está faltando energia. Ou seja, algo aqui, né? Tem que ter algo aqui no lado dos produtos, né, que vá somar com esse chumbo, né, de modo a igualar essa massa e igualar essa energia, né, por conta da lei da conservação da massa e lei da conservação da energia. Né? Então é como se fosse uma equação matemática mesmo. Né? A igualdade, né, se eu tenho uma igualdade, tudo que eu tenho desse lado tem que ser igual a tudo que está do outro lado. Né? E para isso, né, inclusive, que a questão nos diz, né, que tem as partículas alfa e beta. Né? A partícula alfa, que são aí as partículas, né, a alfa e beta e a gama, né, são partículas que são emitidas, no caso da gama, né, uma radiação. Mas a partícula alfa e a beta, né, elas são partículas emitidas no decaimento, né, no decaimento radioativo desses elementos, que é o caso aqui do urânio. Né. Então o urânio ele vai decair, né, você perceba que ele
cai, né, aqui de massa e ele vai liberar partículas alfas ou betas. Tá? A partícula alfa ela tem 2 de energia e 4 de massa. E a beta ela tem menos 1 de energia e ela tem 0 de massa. Perfeito? Então vamos colocar aqui, né, tem que ser alfa e beta, né, pelo próprio comando da questão ali, pelo que ela nos falou. E nós sabemos que a beta, né, ela é menos 1 e ela tem 0 de massa. E a alfa tem 4 de massa e 2 de energia. Vocês percebem que se a gente acrescenta aqui a alfa e a beta, ainda não vai dar certo. Por quê? Porque aqui vai ficar 84, né? 84 menos 1 vai dar 83, e 83 é diferente de 92, né? Que é o valor aqui do urânio. Tá? Então ainda está desigual, ou seja, ainda tem um problema aqui. Né? Ou seja, o que a gente vai ter que fazer, né? É que a gente vai ter que ter uma quantidade maior de alfas e betas, né? Ou seja, a gente vai ter que mexer nos coeficientes para igualar tanto a massa quanto a energia aqui, perfeito? Como que a gente vai saber disso, tá? Como que a gente vai fazer isso? Bom, o chumbo ele tem 82 de energia e o urânio tem 92. Ou seja, desse lado aqui, né, tá faltando pra gente 10 de energia para o chumbo igualar o urânio, tá? Portanto, a gente precisa ter um total aqui de energia que vai dar. No caso, na verdade, antes de trabalhar com energia, né? Porque a energia aqui vai ser um problema, porque a beta vai ser menos 1, né? Então isso vai embolar as contas aqui. Vamos trabalhar com a massa, né? Porque na massa aqui, né? Como a beta é 0, né? Vai ser mais fácil pra gente. Vocês percebam, né? Que atualmente a gente tem 210 de massa aqui, né? A gente tem 206 no chumbo e 4 de alfa. E teria que dar 238. Tá? Então qual que é a diferença dessa massa? A diferença dessa massa, né, de 238 menos 206 é 32. Ou seja, o alfa, né, ele vai ter que ter 32 de massa para poder igualar aqui o 238. Como que eu faço isso? Né? Eu multiplico por 8. Então eu vou ter que ter 8 partículas alfa, né? Porque 8 vezes 4 vai dar igual a 32. 206 mais 32 vai dar exatamente os 238. E, portanto, vai ser igual à massa do urânio e a massa do produto, né? Ou seja, a massa do reagente vai ser igual à massa do produto, né? Respeitando, assim, a lei de conservação das massas. Então, isso a gente já sabe, né? Vai ter que ser 8 partículas alfas. E como são 8 partículas alfas, né? 8 vezes 2, 16, né? Mas 16 vai ultrapassar, né? Porque 82 mais 16 vai estar dando aí, 82 mais 16 vai dar mais, né? E a gente ainda tem o menos, né? Então a gente tem 98 menos 1 vai dar 97. Né? Ou seja, a gente desse lado aqui tem 97 ao todo. E aqui a gente tem 92, ou seja, está desigual. Para resolver isso, né, a gente vai ter que acrescentar algumas partículas betas aí para conseguir equilibrar também essa questão da energia. Tá? Então, se aqui eu tenho 98, perfeito? Se aqui eu tenho 98, eu preciso eliminar, né, como a diferença de 92 para 98 é justamente de 6, né, eu preciso ter 6 partículas betas, né, porque aí 96 menos 6, né, vai dar 92 e, portanto, vai dar igual aí a energia do urânio, perfeito? Então é como uma equação química, é como uma equação matemática, tá? Tudo que eu tenho de um lado eu vou ter que ter do outro, né? Então toda a massa, o total da massa que eu tenho nos reagentes eu vou ter que ter igual nos produtos. Toda a energia que eu tenho nos produtos eu vou ter que ter nos reagentes, né? É a lei da conservação da massa e a lei da conservação da energia, né? É como se fosse uma equação matemática mesmo. Portanto, nós descobrimos, né, que o número de partículas alfa é igual a 8 e o de beta é igual a 6, né? Que corresponde à letra B, que é o nosso gabarito. Perfeito? Então, é isso aí. Nossa próxima questão. Vamos lá. Bom, nossa próxima questão é uma questão de geometria molecular, uma questão bastante interessante aqui. Não vou ler o texto, tá? Não é muito relevante, porque ele vai querer, né, a geometria molecular do gás de efeito estufa mais potente que o dióxido de carbono, que no caso aqui, se você ler o texto, né, você vai ver aí que é o SF6, perfeito? Eu até coloquei aqui já adiantado que eu estava gravando outra vez, né, e acabando esquecendo de apagar aqui. Mas bom, geometria molecular, fazendo uma rápida revisão, o que você precisa saber para determinar a geometria molecular, né? Você precisa saber os polos de quantos polos de repulsão tem uma molécula, né? Quantos polos de repulsão tem a substância. Para você descobrir isso, né, você vai contar as ligações sigma, os pares de elétron ou os elétrons desemparelhados.
qualquer um desses, né, é contado como um polo de repulsão. Coloquei alguns exemplos aqui, né, que tem lá na aula do professor Ferreto, né, no caso do professor Michel lá, que ele dá esses exemplos aqui de polo de repulsão. Então, por exemplo, aqui, né, nessa substância A genérica aqui, né, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 polos de repulsão. Aqui tem 1, 2, 3, 4 polos, né? Aqui tem 2 polos, né, porque a gente tem 2 ligações sigmas. Aqui tem 3 polos, né, porque a gente tem 3 ligações sigma e uma aqui de um par de elétrons aqui fora, perfeito? Então a gente tem 4 polos aqui. Essa daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 polos. Né? E por aí vai, né? Então aqui 1, 2, 3, né? Não conta a π, né? Então seria só 3 aqui, 3 polos. Aqui a gente tem 3 também, né? Porque não vai contar esse de baixo ali, porque só conta a sigma, né? Então aqui tem 3. E aqui tem 4, né? Então é isso, né? Então, para você descobrir a geometria, você vai ter que saber quantos polos de repulsão tem essa substância, tá? E como eu falei, os polos de repulsão são isso: ligação sigma, par de elétron desemparelhado ou um elétron desemparelhado, né? Já conta já com o polo de repulsão. Perfeito? Bom, e a partir disso que a gente vai determinar, né? Se você souber, a partir do ponto que você sabe, né, quantos polos de repulsão tem numa substância, você consegue fazer a classificação, né? Aí tem a classificação, né? Se tem 2 polos, ela é linear. Se tem 3 polos, é trigonal plana ou simplesmente triangular, né? Se tem 4 polos, ela vai ter uma geometria tetraédrica. Se vai ter 5 polos, é uma bipirâmide de base triangular. Ou de 6 polos, né, uma bipirâmide de base quadrada. No caso aqui, né, a gente tem o SF6, tá? Como que é o SF6? Né? O SF6 é assim. Eu vou tentar desenhar ele aqui mais ou menos. O SF6 ele é assim. Vou colocar um pouco mais distante aqui para ajudar na hora de fazer o desenho. Tá, então percebam que se a gente contar quantos polos de repulsão tem essa molécula aqui, nessa substância, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então a gente tem 6 polos, o que indica, né, que ele é uma substância, uma molécula aqui de bipirâmide, com uma geometria molecular de bipirâmide de base quadrada. Né? Se você for para as alternativas, você não vai achar essa resposta aqui, né? Por quê? Porque uma bipirâmide de base quadrada é basicamente um octaedro, tá? Se você pode, inclusive, né? Você não precisa nem se decorar isso daqui, né? É bom decorar, talvez, né? Se você tiver uma dificuldade em ver aqui o desenho, né? Mas dá para você induzir isso daqui, né? Dá para você tirar na hora. Como? Pelo próprio desenho aqui formado, né? Então, por exemplo, eu vou desenhar em verde aqui para ficar mais fácil, né? Então, essa parte aqui do meio, né, forma a base quadrada, se vocês repararem, e eles se conectam aqui no ponto, né, nesse ponto superior, né, formando uma pirâmide mesmo. E como tem em cima e embaixo, ela vai ser uma bipirâmide, né, que vai formar aí, portanto, para a gente um octaedro, certo? Então a gente vai ter um octaedro aqui, como se fosse duas pirâmides mesmo, né? Por isso que é uma bipirâmide de base quadrada. E como uma pirâmide, né, tem quatro faces, né, 1, 2, 3, 4, né? E a gente não vai contar a base, né? Nesse caso aqui. E como vão ser duas pirâmides, então 4 vezes 2, né? 8. 8 faces e, portanto, um octaedro, né? E aí, nosso gabarito, letra B, né? Então aí, é basicamente isso, né? Você teria que saber aí os polos de repulsão. E aí, com base nisso, você faria aqui a geometria, você descobriria a geometria dessa substância, perfeito? Então, nosso gabarito, letra B. Bom, a próxima questão é uma questão sobre o estado anômalo da água, né? Acabou já vazando a resposta aqui de novo. Mas bem, é uma questão que vai dar o contexto aqui, né? De como o estado anômalo da água, né? Ele permite aí que espécies sobrevivam, né? Em regiões frias e tudo mais, enfim. E nesse quesito ele vai dar um gráfico aqui falando, né, da variação no volume de 1 grama de água em função da temperatura. E ele quer saber aqui dentro desse gráfico, né, qual que é o intervalo de temperatura mostrado no gráfico, né, em que a água apresenta a maior densidade. Tá? Então, uma pegadinha aqui nessa questão, vocês já vão perceber. Tá? Como ele está querendo, né, a maior densidade, o que é densidade? Né? Densidade é massa sobre volume. Tá? Então, isso quer dizer, né, que para a gente ter a maior densidade possível, né, a gente vai ter que fazer duas coisas, né? Para a gente aumentar a densidade, ou a gente vai ter que aumentar a massa, ou a gente vai ter que aumentar o volume. Perdão, ou a gente vai ter que diminuir o volume, né? Porque o volume ele é inversamente proporcional à densidade, né? Então, ou a gente aumenta a massa,
ou a gente diminui o volume, tá? Como a gente não está trabalhando com massa, né? Então a gente não vai trabalhar com aumento de massa, né? Até porque a massa aqui já é fixa, tá? É uma grama. Ou seja, a gente vai trabalhar com a variação no volume, tá? Com a redução do volume. Perfeito? Para aumentar aí, para obter a maior densidade possível. Nesse caso, né? Então a gente precisa encontrar aqui no gráfico simplesmente, né, o local em que o volume seja o menor possível. Porque sendo o menor possível, né, já que a única coisa que varia é o volume, a gente vai ter a maior densidade aqui possível nesse gráfico. Perfeito? Então, o ponto aqui no gráfico onde o volume é menor é justamente aqui nos 4 graus Celsius. Perfeito? E aí você poderia ir correndo, né, e marcar a letra D, que é 4. Né? Só que aí você tem que notar que o comando está pedindo para a gente o ponto, né? E o ponto, né? Você perceber, né? O gráfico aqui ele tem vários pontos, né? Ele tem o ponto 1, tem o ponto 2, tem o ponto 3, tem o ponto 4, tem o ponto 5. E a temperatura a 4 graus Celsius está exatamente no ponto 2, né? Então, na verdade, seria uma pequena pegadinha, né? Você teria que marcar a letra B, né? Porque é justamente o ponto 2 que é o local onde ela fica a 4 graus Celsius e fica, portanto, com o menor volume possível. E se fica com o menor volume possível, fica com a maior densidade possível. Perfeito? Então é isso aí, nosso gabarito, letra B. Bom, na próxima questão a gente vai falar aqui sobre carbonos, certo? Então nesse caso aqui, a questão vai dar pra gente uma fórmula aqui, certo? E ela vai pedir o seguinte, né? O átomo de carbono pertencente à carbonila do grupo éster da molécula responsável pela prevenção do escorbuto, que no caso dessa molécula, né, é do tipo, certo? Então ele quer saber desse carbono aqui, né? Lembrando, né, rapidamente, que o éter é isso daqui, né? Esse é o éter. E a gente tem o éster, né? Que é basicamente o éter, só que com uma carbonila. Certo? Com uma carbonila aqui, certo? Que é basicamente o que está sendo... o que acontece ali na molécula, perfeito? Então a gente tem um éster aqui. E esse éster, certo? Ele quer saber qual que é a classificação desse carbono, tá? Então a gente tem um éster aqui e ele quer saber qual que é a classificação deste éster aqui, feito, que está aqui na molécula. Ok? Bom, existem algumas classificações possíveis, né? A gente tem carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Você define se um carbono é primário, secundário, terciário ou quaternário a partir de quantos carbonos ele se liga. Então, por exemplo, esse carbono vermelho, né, ele é um carbono terciário. Por quê? Porque ele se liga a 3 outros carbonos, como vocês percebem. Então, né, dos 3 ligantes que ele possui, né, 3 são carbonos. Então, ele se classifica como terciário. Esse aqui em amarelo, né, ele é quaternário, porque ele se liga a 4 outros carbonos, certo? O azul, ele é primário, ele só se liga a um carbono e as outras ligações são todas de hidrogênio. Né? Enfim, e a gente tem o verde também, que ele é secundário, né? Ele só se liga aqui a 2 carbonos, perfeito? Nesse caso aqui, como ele está ligado somente a um carbono, né, que a gente consegue perceber aqui pela fórmula também, né, então tem um carbono aqui e um carbono aqui, né, ele está ligado somente com esse carbono. Então, ele vai ser necessariamente primário, tá? Porque este carbono ele faz somente uma ligação com outro carbono, tá? Então, ele necessariamente vai ser primário. Então, a gente eliminaria essas outras classificações aqui, né, de ser terciário, secundário ou quaternário. E aí, né, ficaria entre primário ou assimétrico, tá? O que é um assimétrico? Um carbono assimétrico ele é um carbono que ele possui 4 ligantes diferentes, tá? E não é o caso daqui, tá? Por quê? Porque aqui ele tem 2 ligantes iguais, né? O oxigênio aqui é igual a esse... é um ligante igual, né? Então, a gente tem, portanto, aqui 2 ligantes que são iguais, né? E para ser um carbono quiral, além disso, né, ele precisa fazer 4 ligações. Então, ele precisa fazer 4 ligações e os 4 ligantes, né, precisam ser diferentes. Que é, por exemplo, esse exemplo aqui que eu coloquei, né? A gente tem um carbono aqui, né, que se liga a uma hidroxila, ao hidrogênio, a um hidrocarboneto aqui e a uma cadeia carbônica, tá? Então, ele tem 4 grupos ligantes diferentes, né? Então, isso seria um carbono assimétrico, que não é o caso aqui do nosso éster, porque esse éster ele possui, né, 2 ligantes iguais e ele só fez 3 ligações. Ele só tem 3 ligantes, né? Perdão, ele fez 4 ligações, mas ele tem 3 ligantes. Né? Então, não faz sentido aqui
falar de assimétrico, tá? E seria a hibridização sp2, né? Aí tem o famoso macete da mão, né? Para você calcular. Então, o éster ali, né? Ele faz uma ligação dupla e duas simples, né? Então você coloca assim com a mão, né? Essa daqui representaria a dupla e essas outras duas aqui representam a simples, né? E aí os espaços, né, que ficam entre a mão, que entre os dedos, né, ficam representando, portanto, se ele é SP1, SP2, perdão, se ele é SP3, ou SP2 ou SP1, né? E nesse caso, né, como ele tem aqui, né, os dois espaços, então significa que ele vai ser necessariamente SP2, então tá perfeito que a letra A corresponde exatamente ao nosso gabarito. Perfeito? Bom, nossa próxima questão é uma questão sobre catalisador. Então ele vai dar um texto aqui falando sobre o catalisador automotivo, né, que é um dos catalisadores aí, mais práticos que a gente tem. E bom, né, o que você precisa saber sobre essa questão é o que é um catalisador, né? O que um catalisador faz, né? O catalisador, ele aumenta a velocidade de reações, tá? Como que ele faz isso? Ele diminui a energia de ativação dessas reações, né? E, portanto, ele acelera elas, né? Ele aumenta a velocidade delas, né? Então, por exemplo, né, a gente tem aqui uma reação que deveria acontecer, né, que deveria gastar essa energia aqui em vermelho, né, para você ativar ela, né? Então ela tem esse pico aqui de energia de ativação. E o que o catalisador faz é que ele encontra caminhos, né, ele faz caminhos que são mais curtos, entre aspas, né? Então ele consegue aqui fazer um caminho, né, que gasta menos energia, né? Então ele vai precisar de menos energia para ativar a reação, né? Então ele encontra um caminho aqui, né, que possui uma energia de ativação menor, perfeito? Então isso é basicamente um catalisador, tá? E aí, né, ele tem como principal característica justamente aumentar a velocidade das reações, perfeito? Então ele aumenta a velocidade das reações, ok? É importante dizer que aumentar a velocidade das reações não significa que ele aumenta a concentração das reações, da reação. E ele não necessariamente, né, provoca a reação. A reação ela tem que acontecer já, né? Então ela iria acontecer. O catalisador ele só aumenta a velocidade dela, mas ele não provoca a reação em si, né? Ele não é a causa da reação em si, né? Ele só é um auxiliador, vamos dizer assim, que vai facilitar essa reação, perfeito? Mas ele não é a causa em si da reação. Os materiais presentes no interior desse dispositivo, né, do catalisador, têm a função de promover colisões efetivas entre as moléculas? Não, né? Porque promover colisões efetivas entre as moléculas é promover a reação. E como eu falei, o catalisador ele não promove a reação propriamente, né, primariamente. Ele não é o causador da reação em si. Ele é só um auxiliador que diminui a energia de ativação para aumentar a velocidade dela. Mas ele não promove a colisão em si, né? Ele não promove a reação propriamente. Ou seja, ele não é o causador primário, vamos dizer assim, da reação. Deslocar o equilíbrio químico no sentido direto. Não, ele não desloca equilíbrio químico para lugar nenhum. Né? Ele não mexe com concentração, nem com pressão, nem com nada. Ele simplesmente aumenta a velocidade, tá? Então ele não tem como ele deslocar o equilíbrio químico porque ele não está alterando nada da reação em si, né? Da composição da reação em si, né? Ele só altera a velocidade, a energia de ativação. Criar um complexo ativado mais energético. Não, né? Ele cria um caminho, né, que tem uma energia de ativação menor, né, e não um caminho que seja maior. Letra D, diminuir a energia de ativação da reação. Exatamente, né, o que está sendo mostrado aqui no gráfico, que é a principal característica dos catalisadores. Letra E, aumentar a entalpia dos reagentes. Não. Entalpia tem a ver com calor, né, com termodinâmica e tudo mais. Não é o ponto, né? Ele simplesmente aumenta a velocidade, diminuindo a energia de ativação, tá? Então não tem a ver com aumentar a entalpia dos reagentes, nem dos produtos, seja lá o que for. Né? Perfeito? Então é isso. Nosso gabarito é letra D, tá? Bom, nossa próxima questão é uma questão de bioquímica, uma questão que, na minha opinião, é uma questão mais de biologia do que propriamente química, né? Bom, ele vai dar um texto para a gente falando sobre a isomaltulose, né? Que, enfim, pode ser utilizada aí. Ele dá a entender, né, como um substituto da sacarose, né? E a sacarose, ela é um carboidrato, né, que tem função energética, né?
ele chega inclusive a dar a entender isso, né? Quando ele diz que a isomaltose é completamente absorvida, né? Ou seja, dá a entender que é uma fonte energética, né? Porque tem que ser algo aí justamente que é absorvido, né? Enfim. E com base nisso a gente conseguiria deduzir, né? Que é um carboidrato, né? Justamente a principal função dos carboidratos é garantir fonte energética, né? São os açúcares, né? São os carboidratos, ou seja, eles garantem energia de curto prazo para a gente, né? E nesse sentido, seria uma fonte energética, né? Aqui na cena. Então, o professor substituto do carboidrato, né? No caso, o isomaltulose mencionado, atuará diretamente como uma fonte energética. Tá? Então, isso está assim, entendido tanto que quando ele fala de completamente absorvido, quanto que pela própria função dos carboidratos mesmo. Os carboidratos eles têm essa característica de funcionar como uma fonte energética primária. Tá? Fibra insolúvel não faria sentido, porque fibra tem uma função mais estrutural. Tá? E aqui ele está falando de absorção. Então, ninguém absorve, por exemplo, celulose. Né? A celulose ela é estrutural. Ela é estrutural. Né? Você usa, né, como uma função mesmo estrutural, né? Uma fibra que vai ser parte estrutural daquele ser vivo. Né? Então, ele não é utilizado como uma fonte energética. Né? E quando algum ser come celulose, de algum modo, ele vai tentar digerir essa celulose. Tá? Então, não atua diretamente como uma fibra insolúvel. Né? Então, não tem como ser fibra insolúvel. Antibacteriano não faz sentido algum. Eu acho que ele colocou antibacteriano só porque ele cita aqui algumas bactérias, né? Mas não tem nada a ver. Né? Ele só está falando que essa bactéria ela produz a enzima aí, né, do alfa-glicosiltransferase, né? Mas não tem a ver propriamente com carboidrato em si. Né? Precursor hormonal também não. Precursor hormonal está mais ligado a proteínas, né, ou lipídios, no caso do colesterol ou da tirosina. Né? Então, não, né? Precursor hormonal não tem ligação aí com carboidratos. E catalisador enzimático também não. Né? Enzimas são proteínas, né? São proteínas especializadas em catalisar mesmo. Né? Então não, né? Como é um carboidrato, não tem como ser um catalisador enzimático, perfeito? Então é isso aí, nossa letra C, né? É uma questão típica aí de bioquímica, né? Uma questão que, na minha opinião, é mais de biologia mesmo, né? Você tem que saber, né, as principais características e daí de carboidratos, proteínas e tudo mais, lipídios, né? E sabendo disso, você conseguiria resolver essa questão aqui tranquilamente. E por fim, nossa última questão, inclusive também a última questão da prova, uma questão sobre estados da matéria aqui, perfeito? Bom, então a gente tem aqui o Sweet Little Rain, né, que é basicamente um algodão doce, né? Então a gente tem um algodão doce aqui. Esse algodão doce, né, ele fica embaixo de um café, né? Então eles colocam um café aqui embaixo, um chá, né? Enfim, uma bebida quente aqui embaixo do algodão doce. O que começa a acontecer, né? O café, né, ou a bebida quente, seja lá o que for, né, pelo fato dela ser quente, né, ela cria mini, vamos dizer assim, partículas aqui que vão sendo evaporadas, né, que vão vaporizando. Então elas vão evaporando. E o que vai acontecer, né? Essas partículas aquosas, né, líquidas aqui que vão evaporando, o que vai acontecer? Elas vão entrar em contato com o algodão doce. E o algodão doce, o que ele tem? Ele tem açúcar, né? Tem sacarose. Então, o açúcar do algodão doce, ele vai começar a se dissolver, né? Porque ele vai ser altamente reagível aqui, no caso, né? Porque ele está bem acumulado, né? Então, esse vapor que entrar em contato com o açúcar, o que vai acontecer com ele, né? Ele vai se condensar. Então, o vapor aqui vai absorvendo, né, esse açúcar do algodão doce até que ele se concentre, né? E aí ele cai, né? Tanto é que ele fala se derrete entre aspas, né? Não é que esteja derretendo literalmente, né? Ele só está passando por um processo de condensação, né? Então o vapor, ele sobe, ele adquire o açúcar e ele cai, né? Condensado. Perfeito? E ele pergunta, né? As gotas que pingam e adoçam o café são constituídas do quê? Sólido? Não, né? Líquido? Não, não é. Não é sacarose pura, né?
Não é sacarose líquida, exatamente. É aquosa, tá? Por que é aquosa? Porque não é propriamente a sacarose líquida, né? O que acontece, na verdade, é que a gente tem a sacarose dissolvida nesse vapor, né? Então a gente tem uma sacarose em meio aquoso, né? Em meio aquoso, mas ela não é propriamente a sacarose líquida, né? Ou seja, a sacarose dissolvida no líquido, né? Em um meio aquoso, perfeito? Então, por isso, seria a letra D e não a B, perfeito? Então é isso, nosso gabarito, letra D, perfeito? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.